Boa noite. Nós escolhemos o mês de agosto para falar desse assunto, ansiedade. Como é que você lida com a sua ansiedade? O nosso objetivo tem sido apresentar aos domingos desse mês alguns dos principais textos bíblicos sobre esse assunto para considerarmos a perspectiva do nosso Deus. E no primeiro domingo do mês eu passei para vocês a perspectiva do Criador sobre o homem. E eu destaquei na ocasião que nós não somos somente um aglomerado de células ambulantes ou um mero corpo com sinapses e processos fisiológicos. Além de tudo isso, e até mais do que isso, nós somos almas encarnadas, ou seja, somos imateriais, somos seres imateriais em corpos materiais. Agora sim? Falha minha. Eu vou recomeçar aqui com vocês, tá bom? Eu disse para vocês, boa noite, e digo de novo. E eu disse para vocês que o mês de agosto foi escolhido para falar sobre esse assunto, aconselhamento bíblico. E nesse mês, até agora, nós falamos especialmente focado nesse tema sobre ansiedade. E o nosso objetivo é olhar da perspectiva do Criador o que Ele tem para nos dizer a respeito desse assunto. E no primeiro domingo desse mês, eu destaquei que nós não somos somente sinapses cerebrais, nós não somos somente um aglomerado de células ambulantes, nós somos um corpo material. Nós somos um corpo, nós somos um ser imaterial encarnado num corpo material. E isso é fundamental para nós entendermos e nós diagnosticarmos os nossos problemas. Porque pode ser que eles não tenham raízes fisiológicas, ou seja, nessa parte material que nós somos. Inclusive, diversas vezes os problemas físicos ou fisiológicos que já apresentamos, eles são sinais de alerta do que tem afligido em primeiro lugar a nossa alma. No segundo domingo nós vimos no texto de Mateus 6 e concluímos que precisamos aprender a aceitar e viver em conformidade com as prioridades que o Senhor estabeleceu. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nossa preocupação não deve ser com aquilo que consideramos até essencial: a comida, a bebida, a vestimenta. Lembre-se que a Bíblia não diz que isso não é importante. Ela diz que existe uma ordem. E ao invés de vivermos para comer, beber e se vestir, que tal vivermos para o Deus que nos dá o que comer, beber e se vestir? Lembre-se, ou melhor, memorizem esse versículo de Efésios 3:20. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. No domingo passado, o Abdenego expôs o texto do Salmo 46. Provavelmente, no contexto, é referente à invasão de Senaqueribe a Jerusalém, nos dias do rei Ezequias. E ele nos mostrou que mesmo nas mais difíceis situações, nós podemos confiar em Deus e aquietar o nosso coração, porque o futuro pertence ao Senhor. E hoje o texto que eu quero considerar com vocês é possivelmente o mais conhecido das Escrituras, quando o assunto é ansiedade. Filipenses 4:6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos orar antes de nos aprofundarmos nesse trecho das Escrituras, que nos mostrará mais uma essencial forma que Deus nos ensina para lidarmos contra o pecado da ansiedade. Senhor, nos ajude a hoje, considerando o texto bíblico, a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus princípios, o Teu decreto, a saber como lidar, Pai, com algo que aflige a todos nós. Pai, que neste momento nós estejamos atentos à Tua palavra e saindo daqui
dispostos, Pai, a mudar a nossa atitude, as nossas ações, para que consideremos as soluções que o Senhor propõe às nossas vidas. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. A palavra ansiedade, ela carrega a ideia de profunda preocupação, de estar com a mente completamente ocupada com alguma coisa, talvez para mostrar um desejo obsessivo por alguma coisa, um interesse em algo que pesa no nosso coração. Mas por que as pessoas ficam ansiosas? Por que as pessoas até ficam deprimidas? E a resposta é extremamente complexa e seria impossível um tratado exaustivo sobre esse assunto. Mas como eu tenho lhes apresentado, eu acredito que a abordagem bíblica ela é suficientemente abrangente e verdadeira sobre o assunto. Por isso, eu quero lembrar vocês que também, já disse, mas falo novamente, somos seres físicos. E isso nos remete a pensar que os nossos corpos, prestem muita atenção nisso, podem contribuir com uma predisposição à ansiedade. Por isso, cristãos, eles precisam aconselhar as pessoas que sofrem com ansiedade a consultarem médicos, a fazerem exames. Também precisamos nos lembrar que somos seres socialmente integrados. O que isso significa? Nós somos influenciados pela nossa família, pela nossa cultura. E tudo isso faz parte de quem nós nos tornamos, de quem nós somos hoje. Outra característica que precisamos nos lembrar é que somos seres que estamos numa batalha espiritual. E o nosso inimigo, ele afeta tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, num nível que nós não conseguimos descrever. Por isso, devemos aconselhar uns aos outros a se vestir com a armadura de Deus. E por fim, não menos importante, nós precisamos nos lembrar que somos seres criados por um Deus soberano e que nos ama. E nós podemos confiar no cuidado dele. Um outro conselheiro bíblico chamado Ed Welch, ele tem vários títulos disponíveis em português. Ele nos lembra que a ansiedade vem de uma série de circunstâncias externas e interpretações internas e as nossas respostas a isso. E essas respostas, elas são motivadas pelos nossos desejos, pelos nossos medos, pelas nossas crenças e também pelo nosso compromisso espiritual. E por que é que eu queria dizer isso tudo para vocês antes de entrarmos no trecho das Escrituras? Porque, essencialmente, veremos que a oração é fundamental para lidar com a ansiedade. Porém, a questão, novamente, não é tão simples assim. A solução que Deus apresenta por meio do apóstolo Paulo não é do tipo: você está ansioso, você está lutando contra a ansiedade, vai ali, dá uma oradinha ali, ora ao Senhor que tudo vai passar. A solução proposta por Deus não é tão simplista assim. E o contexto de Filipenses 4:6, ela mostra isso para a gente. E eu quero começar a partir do versículo 4 com vocês. O texto diz assim, Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Existe uma ordem para nos alegrarmos. E isso vai da caneta de alguém que estava preso e aguardando o dia do julgamento. Aliás, alguém que não somente escreveu que todos os cristãos devem se alegrar, mas que ele mesmo, junto com Silas, já havia sido exemplo aos filipenses a respeito dessa alegria. Em Atos capítulo 16, Lucas é quem escreve Atos, ele diz que Paulo partiu com Silas para Filipenses. E ali, depois de Paulo expulsar um espírito de uma escrava que fazia adivinhação, Paulo, ele que é o autor de Filipenses, os donos dessa escrava, eles ganhavam muito dinheiro com isso. E eles acabaram arrastando Silas e Paulo para a praça principal para conversar com os magistrados, com as autoridades dali. E os magistrados, eles ordenaram que eles tirassem a roupa de Paulo e Silas e fossem
açoitados. Depois disso, os dois foram jogados na prisão. Pergunto para vocês, o que vocês acham que eles ficaram fazendo na prisão? Pensando num plano de fuga? Não foi. Lamentando o que fizeram para serem açoitados? Também não. Reclamando porque eram cidadãos romanos e foram tratados fora da lei, porque os cidadãos romanos tinham um privilégio nesse momento em ser julgado? Também não. O versículo 25 de Atos 16 diz que eles estavam cantando hinos e orando ao Senhor. E Paulo, ao dizer que devemos nos alegrar no Senhor, ele apontava para Deus como base para essa alegria, como a origem dessa alegria. E aqui não é necessariamente o Deus que faz coisas por nós ou para nós, mas é o caráter do próprio Deus. Nós devemos nos alegrar sempre nesse Deus que a Bíblia nos apresenta como amoroso, justo, misericordioso, zeloso, santo. A razão da nossa alegria deve ser, em primeiro lugar, quem Deus é, e não o que Deus faz por nós. Porque o que Ele faz por nós é em decorrência de quem Ele é. Receber presentes de um Pai bondoso é muito bom, mas melhor do que isso, é ter um Pai bondoso. É saber que seu Pai é bondoso. Talvez você não saiba, mas o versículo 4 do capítulo 4 não é a primeira vez que Paulo disse aos filipenses para eles se alegrarem. Ele já tinha feito isso no capítulo 3, versículo 1. Alegrem no Senhor, alegrem-se no Senhor. E aqui, depois de dizer que eles deveriam se alegrar no Senhor, Paulo, ele escreve nos versículos seguintes para eles tomarem cuidado contra os falsos mestres. Fala para eles viverem de acordo com o padrão bíblico, porque existem muitos que vivem como inimigo da cruz. É isso que diz o versículo 18, no capítulo 3. E esses adversários, esses falsos irmãos, falsos professores, eles nos influenciam negativamente, destrutivamente, e atrapalham nós desfrutarmos da alegria do Senhor. Por quê? Porque eles não nos ensinam sobre o verdadeiro Senhor. De novo, porque eles não nos ensinam sobre o verdadeiro Deus. Eles não nos ensinam sobre Deus, eles até podem dizer Senhor, ou usam a palavra Deus, mas não é sobre o Deus das Escrituras Sagradas que eles estão se referindo. E se não é sobre o verdadeiro Senhor, em qual Senhor nós vamos nos alegrar? No Senhor dos bares? No Senhor do sexo? No Senhor do poder e da fama? No Senhor da família feliz? No Senhor da privacidade? No Senhor da adrenalina? No final de 1990, meu pai ele teve que passar por uma cirurgia craniana bem complicada. E o médico disse que o risco dele não sair dali era muito alto. O Deus que eu conheci aos 9 anos de idade era o Deus que a minha mãe havia me ensinado. E muito influenciada pela igreja que ela participava, e até que me levava algumas poucas vezes, geralmente na Páscoa e no Natal, era aquilo que eu sabia, era aquilo que eu tinha escutado. E por causa disso, nós apresentávamos as nossas súplicas a esse Deus, com D minúsculo, que nós conhecíamos. Nós usávamos o nome Jesus, mas anos mais tarde, eu percebi que o Jesus para quem eu orava, não era o Jesus das Escrituras. O Jesus para quem eu orava, ele tinha morrido na cruz para pagar pelos meus pecados, mas a salvação não era gratuita. Eu precisava ser bonzinho. Eu sabia que Jesus era o Salvador, mas ele não era o único a fazer isso por mim, ou me ajudar nisso. Eu podia conversar com pessoas que já tinham morrido e que a igreja chamava de santos.
Eu podia falar com a mãe dele, que já tinha falecido. Em nenhum lugar das Escrituras me disse que havia ressuscitado. Tudo para chamar a atenção de Jesus. Eu conversava com esses para chamar a atenção de Jesus, para que então ele me escutasse, como se Jesus não fosse onipresente, onisciente e onipotente. E que a Bíblia diz ser o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Eu dizia acreditar na Bíblia, mas nunca havia sido incentivado a lê-la pela igreja. Afinal de contas, eles eram o suposto canal divino de interpretação correta das Escrituras. Até diziam que a Bíblia nasceu da igreja. Isso é um falso ensino. É por causa da autoridade das Escrituras que a igreja pode ter alguma autoridade. Eu tenho dito a vocês e eu repito: a sociedade em que vivemos está informada do nome Jesus. Ela usa a palavra Deus, mas ela não conhece verdadeiramente Jesus Cristo. O Jesus que a Bíblia nos apresenta. Ela clama por Deus porque acredita que existe um ser superior, um ser divino, um criador de tudo e de todos. Porém, ela não sabe quem é esse Deus criador, conforme Ele mesmo se revelou. A fé que essas pessoas têm é num suposto Deus. Mas esse suposto Deus não existe. Mas existem demônios, Satanás existe, e eles não vão perder a oportunidade de manter essas pessoas na ignorância, na escuridão. Por isso, a questão, quando Paulo diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar nossos pedidos a Deus, não é meramente orar. A questão é orar para quem? Quando Paulo diz para nos alegrarmos, ele não está falando de qualquer alegria, ele está falando de uma alegria cuja base, cuja origem é o próprio Senhor. Quem é esse Senhor? Quem é que você, meu amigo, minha amiga, tem chamado de Senhor? Tem chamado de Deus? De quem você aprendeu sobre esse Deus que você crê? E você se certificou que esse Deus que você crê é o Deus da Bíblia? Nossas orações, nossas súplicas, nossas ações de graças devem ser apresentadas ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor. Quando Paulo diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, ele diz para apresentarmos tudo isso em oração a Deus, ao Senhor. E Deus só existe um. E minha pergunta é: você o conhece? Quando conhecemos esse Senhor, tal como Ele de fato é, nós somos encorajados a caminhar segundo a sua vontade, a amar conforme o seu amor por nós. Conhecer esse Deus como Ele é, nos leva a refletir o seu caráter. E é por isso que no versículo 5, Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Eu não tenho dúvida, quanto mais uma pessoa vive aquilo que conhece do verdadeiro Senhor, mais ela realmente pode refletir a verdadeira identidade do Senhor. Não se engane, sem a verdadeira informação, o conhecimento a respeito de Deus, é impossível refletir quem Ele verdadeiramente é. E nós sabemos por toda a Bíblia, mas ainda mais claro nas palavras do apóstolo João, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E não se enganem, gente, até mesmo a definição de amor não é a que a gente aprende nas novelas, não é a que a gente aprende nos filmes, não é a que o mundo nos ensina, mas é o que a Bíblia nos ensina. E depois desse versículo de Filipenses, versículo 5, vem para mim o que é a base do apóstolo Paulo ter escrito o que disse no versículo 6, para que oremos ao Senhor
ao invés de andarmos ansiosos. A base para mim é essa: perto está o Senhor. Essa é a frase que antecede: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aliás, seria muito bom se nós lêssemos juntos esses dois. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Davi, ele escreveu o seguinte no Salmo 34, 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se nós sabemos quem verdadeiramente é o Senhor, e se nos lembrarmos que Ele está perto, ou seja, acessível, com os ouvidos atentos às orações dos justos, que Ele auxilia os necessitados. Se nós recordarmos que nosso Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e faz muito mais por cada um de seus filhos, mais do que cuidar dos pássaros, mais do que vestir as belas flores do campo, então, por qual razão devemos ficar ansiosos? E isso não quer dizer que nós não seremos tentados a ficar ansiosos. Isso quer dizer que quando a tentação vier, porque ela virá, e provavelmente todos vocês já sabem disso, existe uma solução dada pelo próprio Senhor para nós não cairmos nessa. E nesse nosso trecho da Bíblia, a solução é apresentar nossos pedidos a Deus. E como nós fazemos isso? Nós oramos a Deus, a esse Deus que em Jesus Cristo nos reaproximou dele, a esse Deus que já prometeu que Jesus voltará. Aliás, só um parênteses aqui, porque perto está o Senhor, pode também ser interpretado, como eu disse para vocês, essa acessibilidade dele, mas também que em breve ele está retornando. Isso significa que nossa condição passível de tanto sofrimento, de tanta angústia, não vai ficar assim para sempre. Pro agora nós podemos orar ao Senhor. No futuro nós podemos ter a certeza que Ele voltará. E quando voltar, não será para morrer na cruz novamente. Será para vencer de uma vez por todas todos os nossos adversários, todos os adversários dele, ou todos os adversários do reino dele. E se você não, preste atenção, se você não faz parte do reino de Deus ainda, arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus é o único que pode lhe dar a salvação que você precisa. Ele é o único que pode, de uma vez por todas, lidar com o problema da ansiedade. Se você faz parte do reino de Deus, porque o Pai Celestial lhe resgatou do domínio das trevas e lhe transportou para o reino do seu Filho amado, quando você creu em Jesus, essa é a linguagem de Paulo em Colossenses, então, ore a Ele com gratidão, ore a Ele agradecido, com ação de graças, diz o versículo, pela salvação que você tem e que já está garantida por causa dEle. Da forma como essa frase está construída no seu texto original, a ideia é que os filipenses, eles realmente estavam andando ansiosos por alguma coisa. E a ordem divina é que eles parassem com aquilo e, ao invés de andarem ansiosos, que eles orassem. Queridos, eu já disse isso para vocês e vou repetir mais uma vez. O ponto não é se você vai se preocupar demasiadamente com alguma coisa ou não. O ponto aqui do nosso trecho é quando isso vai acontecer. E quando isso vai acontecer, ou quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? A maneira de não ficar ansioso por qualquer coisa é orar por tudo. E agora seja honesto consigo mesmo.
Você não precisa dizer isso em voz alta. Mas você investe tempo para orar? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, ou dessa forma, as pessoas geralmente respondem que sim. Agora, quando eu pergunto dessa forma, quanto tempo você separa para orar? Ou você separa tempo para orar como Jesus separava tempo para orar? Aí a resposta já não é mais sim. Uma outra pergunta: você ora na intensidade que a Bíblia nos ensina a orar? Aí também não é assim. Nós somos orados pela palavra do Senhor a orar sem cessar. E isso significa ter uma mente constantemente ligada nessa verdade da proximidade, da acessibilidade do nosso Deus. E porque Ele está próximo, nós podemos o tempo todo falar com Ele. Basta você cochichar, basta você pensar, Ele está perto. Eu não sei quanto cada um de vocês se envolve com oração. O que eu sei, e eu gostaria que fosse diferente. Isso não é exclusividade da nossa comunidade aqui, infelizmente. É que muitas poucas pessoas participam de encontros dedicados à oração. Aqui na Fonte nós fazemos isso há algum tempo. Nós separamos a última quarta-feira de cada mês para, ainda que acontece atualmente, virtualmente, nós fazemos isso na última quarta-feira do mês, às 9 horas da noite, para que a gente possa ir. E vocês acham que o número de pessoas é alto? É muito baixo. Geralmente o número não passa dos dedos de uma mão. E eu sei que nem todos podem, e eu também sei que nem todos querem participar. Alguns não podem porque dormem cedo, para acordar cedo porque trabalham cedo. Alguns não querem porque já estão cansados dessa nossa vida virtual em função da pandemia. Mas até pensando nisso, que nós separamos o 5º domingo desse mês para o horário da escola bíblica, domingo, próximo domingo, às 9h30, para nós estarmos reunidos presencialmente aqui e orarmos juntos ao Senhor. E eu sei que aqueles que reconhecem o valor da oração, eles tentarão estar presentes, próximo domingo, às 9h30 da manhã aqui. Os mais antigos na fé aqui sabem quem foi Russell Shedd. Um homem muito piedoso, professor de muitos professores bíblicos e pastores do Brasil. Ele faleceu em 2016 com 87 anos. E certa vez perguntaram para ele: o que você mudaria se pudesse fazer tudo de novo? O que ele disse? Eu oraria mais. E ouvir isso de um homem desse me inspira a prestar mais atenção no significado da oração. E o nosso texto de hoje é um desses textos que mostra tão claramente quão importante é nós orarmos a Deus. Orar ao Senhor deveria ser a nossa primeira atividade do dia e também a nossa última atividade do dia. E aqueles que resolverem aplicar isso na sua vida vão experimentar da promessa do Senhor, que aparece no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E percebam, para que você experimente dessa promessa do versículo 7, tudo que você precisa fazer é aplicar o versículo 6. E olha que interessante, essa promessa, ela não depende se Deus vai responder a sua oração, a sua petição. Ela depende exclusivamente da sua dedicação em reconhecer em oração que eu devo conversar com Deus sobre as minhas preocupações, ao invés de deixá-las tomar conta de mim. De controlar a minha vida e até acabar destronando Cristo do meu coração. Semana passada eu fui
bastante tentado a ficar ansioso. Eu recebi uma notícia que cutucou meu coração de uma forma bastante negativa. E eu logo pensei, agora é uma excelente hora de colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu tenho ensinado sobre ansiedade. E me lembrar quem é o meu Pai Celestial foi fundamental. E também foi eu conversar com Ele. Eu acredito que a minha maior tentação nessa área da ansiedade foi quando eu soube que a minha segunda filha, Nina, ela tinha lábios leporinos e fenda palatal. Isso aconteceu quando a Karen ainda estava grávida. Nós descobrimos isso no ultrassom morfológico e aquilo me arrasou. Mas as coisas pioraram. Na semana seguinte, descobrimos que ela tinha uma cardiopatia e na semana seguinte a essa, nós descobrimos que ela é portadora de síndrome de Patau. E nas palavras dos médicos, nossa filha não era compatível com a vida. Eu não me lembro outra vez que eu tenha ficado mais tentado à ansiedade do que nessas semanas. E seguramente, infelizmente, eu pequei várias vezes contra o Senhor, nessa área, durante esse tempo. E olhando hoje para essas semanas do final de 2011, eu não consigo explicar por que o meu pico de preocupação não foi quando ela nasceu em fevereiro de 2012. As estatísticas diziam que ela não passaria de 48 horas de vida. E meu coração, apesar de partido pela condição médica da minha filha, eu também pensava muito na condição emocional da minha esposa. E mesmo assim, em fevereiro, eu estava muito bem. Com a graça de Deus, junto com o apoio das nossas famílias, da minha, da Karen, e especialmente da igreja, eu consegui dar todo o cuidado que eu podia, tanto para minha filha, para Nina, quanto para Karen. E as pessoas olhavam para mim e me perguntavam, como é que você consegue estar tão bem? E eu não tinha palavras para explicar, mas eu sabia que era Deus, que era Jesus agindo na minha vida. Ele que foi chamado em 2 Tessalonicenses 3,16 de Senhor da paz. Ele, de novo Paulo falando em Efésios 2,14, Ele é a nossa paz. E Jesus que disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Se você já experimentou a paz de Deus lhe guardando, sabe que é impossível explicar essa experiência, esse sentimento, essa emoção. O melhor que podemos fazer é ecoar as palavras de Filipenses 4,7. Essa é a paz de Deus me guardando, ela que excede todo o entendimento. Perceberam? Paulo está dizendo aos filipenses, a paz de Cristo é incrível, ela é maravilhosa. E eu estou tentando dizer para vocês, isso tudo está disponível aos filhos de Deus. Porém, nós precisamos apresentar nossas petições ao Senhor da Bíblia. E já que nós chegamos até aqui, eu quero olhar com vocês mais os próximos 2 versículos para a gente terminar esse bloco de exortações que Paulo começou nesse capítulo. Queria que a gente se beneficiasse disso. Por isso, no versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aqui, Paulo está usando 6 termos que eram bastante populares na filosofia moral daquela época. São 6 qualidades éticas que, quando consideradas, quando ponderadas, elas colaboram para moldar as nossas atitudes. E as nossas atitudes, elas são manifestações daquilo que nós pensamos. Mesmo quem não é crente sabe que a boca fala do que está cheio o coração.
E aqui, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama ou admirável, precisa ser considerado, precisa ser ponderado. Agora, o texto da Nova Versão Internacional, que é essa que eu tenho no slide aqui, ela pode dar a entender que eu devo pensar nessas coisas se eu achar que há algo de excelente nelas, mas não é isso. Eu quero colocar numa outra versão portuguesa para vocês. Olha no final. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Não é assim, se isso for bom eu vou considerar. Não, é para pensar nisso. Existem muitas linhas da terapia secular que motivam seus pacientes a encontrar estabilidade, recordando o seu passado, trazendo para fora os seus pecados, as suas mágoas, as tristezas, as frustrações. E esse tipo de pensamento, ele tem influenciado, tem se infiltrado no cristianismo. Essa não é a didática de Deus. Não é assim que Deus nos ensina para que nós permaneçamos firmes no Senhor que mantém a nossa vida. E mais do que ninguém, nos ama a ponto de ter sanado todos os problemas emocionais que enfrentamos. Um dia, nenhuma pessoa que creu em Cristo sofrerá com ansiedade. E enquanto esse dia não chega, Deus providenciou formas para lidarmos com isso. Ele não ficou em silêncio quanto a essas formas, nós temos visto isso nesses domingos. E Ele também não ficou parado, porque Ele mesmo habita em cada um de nós aqui, que já creu em Jesus Cristo. E Ele fez isso para que a gente consiga vencer essas tentações. Esse versículo e o próximo, eles formam essa conclusão das exortações, como eu disse, que começaram, se seguiram depois de Paulo apresentar no versículo 1 desse capítulo o seu desejo aos filipenses. Olha só, lá no comecinho do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. E até onde nós vimos, alegrar-se no Senhor, expressar o amor do Senhor, ter a consciência da presença constante de Deus, não andar ansioso por coisa alguma, orar ao Senhor, pensar no que Deus propõe para pensarmos. Tudo isso, ou pôr tudo isso em prática, é um desafio. Mas são ações que você e eu podemos começar hoje. E você não precisa caminhar sozinho ou sozinho. Nós somos uma comunidade aqui pequena, mas que tem muito apreço e desejo para que todos aqui vivam de acordo com a palavra de Deus. E acredite, fazer isso sozinho não é somente difícil, é impossível. Deus, Ele deu diferentes dons na igreja para que juntos crescêssemos em Cristo. Para que juntos aprendêssemos, para que juntos servíssemos a Deus. Um membro aqui fragilizado é uma parte desse corpo que está fragilizado. Nessa comunidade, nós temos exemplos de pessoas que com maturidade têm enfrentado as possíveis preocupações do dia a dia. Elas têm aprendido de Deus e são capazes de nos ensinar. Elas servem como exemplo para observarmos a prática da palavra de Deus. Para os filipenses, o apóstolo Paulo serviu como exemplo. No versículo 9, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Eu confesso que eu adoraria repetir as mesmas palavras do apóstolo Paulo e dizer para vocês: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. A verdade é que eu mesmo ainda tenho muito o que pôr em prática. Eu ainda tenho muito a aprender. E se de alguma forma eu puder servir de exemplo, ótimo, seguramente será graça de Deus. O meu objetivo, como era de Paulo, não é que nós sejamos o padrão ou o exemplo perfeito, mas que em nossas atitudes
nós possamos espelhar Jesus Cristo e espalhar o Deus da paz em quem nós cremos e dependemos. Corra para o Pai em oração. Não termine o seu dia sem conversar com Ele. Vá até o seu quarto, feche as portas e apresente as suas petições. Apresente as razões pelas quais você está contente. Quando oramos a Deus, o Deus da Bíblia, nós reconhecemos que Ele está perto. E quando oramos para que Deus intervenha e nos auxilie, nós reconhecemos nossa fraqueza e a nossa necessidade pela ajuda de Deus. Quando oramos em gratidão, nós reconhecemos que Deus é a fonte da nossa alegria. Lembre-se novamente e memorize esse versículo também. Salmo 34, 18, eu já li ele para vocês, agora está no slide. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O nosso Pai, Ele quer o nosso bem-estar. O nosso Pai quer que sejamos santos como Ele é santo. O nosso Pai quer que dependamos uns dos outros para vencer as batalhas do dia a dia. Façamos como nos é orientado. Gálatas 6,2: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Quando nós ajudamos uns aos outros, nós cumprimos com o propósito de sermos uma igreja. Nós cumprimos o propósito de estarmos juntos pela mesma causa. Se você precisa de ajuda, conte comigo. E eu não acho que eu sou o único disposto e disponível a ajudá-lo aqui. Quer ver? Se você está aqui hoje e está disposto a ajudar alguém daqui, eu queria que você colocasse de pé, por favor. Pode ser que talvez você não saiba como. Eu só estou perguntando se você tem disposição para ajudar alguém dessa comunidade, caso ela precise de ajuda. Eu queria que você se colocasse de pé. Podem se sentar. Nós não estamos aqui sozinhos. O Senhor está perto. E nós, preparados ou não, estamos dispostos a ajudar. E eu também estou disposto a ajudar você que tem sofrido e também você que está disposto a querer ajudar mais aqueles que estão sofrendo. Eu queria dar a chance para que nós terminássemos orando a Deus, como nós fizemos no começo. Eu queria que você, com base naquilo que escutou aqui hoje, por cerca de 30 segundos, orasse a Deus. Talvez você seja aquele cara que vai fazer uma petição a Deus agora, por causa das ansiedades que você tem sofrido. Talvez você não esteja sendo tentado com isso agora. Ore ao Senhor e se coloque disponível para alguém que talvez precise da sua ajuda. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje e considerarmos juntos a Tua Palavra. E percebemos que juntos podemos nos ajudar e receber do Senhor, Pai, promessas que o Senhor fez. Pelo simples fato de conversarmos contigo, fazemos as nossas petições, agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Pai, eu não quero tratar a ansiedade de forma simplista, porque o Senhor não trata assim.
Mas eu quero, Pai, dia após dia, junto com os meus irmãos, conhecê-lo mais e mais. Porque quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nós percebemos, Pai, que não precisamos ficar ansiosos. Porque o Senhor é soberano, porque o Senhor cuida de nós como coroa da criação. Porque o Senhor tem toda a história nas tuas mãos. E o Senhor tem um apreço tão grande por nós. Pai, que nós ganhemos essa perspectiva de que estamos aqui para cumprir com um propósito que é primeiramente do Senhor. Com certeza, Pai, somos tentados a fazer a nossa vontade, não a sua. Por isso, nos ajude, Pai, a cada vez mais ganhar alegria em fazer o que te agrada. E em vencer, Pai, as tentações e depender do Senhor para vencer o astuto inimigo que nós temos. Que a Tua palavra, Pai, seja a luz de dia e de noite para enfrentarmos, Pai, as duras barreiras que temos com as nossas preocupações, com as aflições da vida, Senhor. Pai, eu de fato não sei o que aqui tem preocupado cada um dos meus irmãos, mas eu sei, Pai, que as preocupações que eles enfrentam são reais. E como eu, Pai, também precisam do Senhor para vencerem tudo isso. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso poderoso Senhor e Salvador. Amém. O Tiago falou que no início ele pedia